Eu não vejo o calvinismo como uma heresia de perdição. Eu também não. Tá? É uma heresia? É uma heresia. É de perdição? Não. Porque o calvinismo crê na graça como nós, em certo aspecto. Agora, o que acontece? O evangelho que o Calvino pregou não é um evangelho bíblico. Não é um evangelho 100% puro. Ele teve uma cosmovisão inadequada da fé cristã e do evangelho em si. Então, o nosso questionamento é que o jeito que ele coloca o determinismo da parte de Deus, a predestinação da parte de Deus, acaba sobrando para Deus muitas complicações, como sendo o autor do pecado. E para nós que trabalhamos com apologética, nós temos um problema com isso, né? Porque nós defendemos o livre-arbítrio humano, justamente para justificar as ações do próprio Deus contra a humanidade impenitente. Agora, se Deus decreta todas as coisas, mas, pastor César, eu tenho esperança que um calvinismo mais moderado predomine hoje no Brasil. Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Bem, senhoras e senhores, nós acabamos de ver aí o vídeo do senhor apologista Flávio Martinez, do qual ele diz que o evangelho que Calvino pregou não é bíblico, certo? É como diz um amigo meu, né? Todos os dias temos que ouvir piadas. E essa foi a piada do dia, certo? O pastor Flávio Martinez, defensor do arminianismo, começa dizendo que o calvinismo é uma heresia. Mas não é uma heresia de perdição. Mas por acaso existe heresia que não seja de perdição quando está se referindo às escrituras? Como é que fica isso, Martinez? O senhor quer bancar o politicamente correto? É isso? Entendeu? Quando o senhor vai para os debates, quando o senhor faz as suas ministrações, quando o senhor se expressa nos seus vídeos, é isso que o senhor está querendo fazer? O senhor tem público de cristãos monergistas, não quer perder ele. E tem público de cristãos arminianos, também não quer perder eles. É isso? É essa a situação? Quando o senhor coloca, por exemplo, artigos católicos no seu site, né? No caso molinistas, que molinismo é católico, criado por um jesuíta, Luiz de Molina. Quando o senhor coloca lá artigos de Luiz de Molina no seu site, o senhor está dizendo então que o molinismo é correto, é isso? É por isso que o senhor se ampara também no molinismo, colocando lá, fazendo como o senhor Elias Soares, na sua enciclopédia, coloca argumentos molinistas católicos, filosóficos e não bíblicos, filosóficos. É isso que o senhor faz? É isso? É essa apologética que o senhor tem para apresentar para mais de 90 mil inscritos aí no seu canal? É isso que o senhor tem para apresentar? Existe alguma heresia que não seja heresia de perdição? O senhor conhece alguma? Agora, quando a gente está falando de escritura, é algo muito sério isso daí. Né? E depois, né, o senhor Martinez disse que Calvino não pregou um evangelho que é bíblico, mas não tem problema, porque ele cria na graça. Isso chega a ser uma piada, isso daí. Uma piada de mau gosto. Então, se os católicos pregam uma graça também, então eles podem ser aceitos também. Os molinistas podem ser aceitos também. Os provisionistas podem ser aceitos também, é isso? Que apologética complicada a sua, hein, senhor Flávio Martinez? Se o senhor quiser responder esse vídeo, esteja à vontade. Né? O que o senhor Martinez sabe sobre teologia reformada? Né? Ou teologia da graça? A não ser os recortes que ele faz no site dele, além de usar artigos de terceiros, porque nem dele é a maioria dos artigos. Né? Ele pega um artigo, gostou, vai lá e coloca no site dele. Né?
é complicado a pessoa que se diz apologista e ela está alinhada ao catolicismo indiretamente, né? Porque o catolicismo, ele é sinergista. A interpretação dos católicos é idêntica ao do senhor Martinez, aos arminianos, ok? Veja esse vídeo aí, só para ter uma amostra grátis. Fernando Gontijo, de Brasília, pergunta o seguinte: as pessoas já estão predestinadas ao céu ou ao inferno? De jeito nenhum, Luiz Fernando. Isso aqui, ó, é mentalidade calvinista. Calvino que pregava essa predestinação. Calvino foi um seguidor de Lutero, que separou de Lutero, implantou o protestantismo em Genebra, né, na Suíça. São Paulo fala claro: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos se salvem. Cristo morreu por todos na cruz. O Catecismo da Igreja fala claro: Cristo morreu para que todos sejam salvos. Agora, a pessoa pode não se salvar por culpa dela, mas a graça é dada a todos, ok? Aí ele continua perguntando: sei que a salvação depende dos méritos, mas o futuro já está escrito para nós? Não existe destino, é outra coisa. Se o futuro tivesse definido, não haveria liberdade, nós não seríamos de mais semelhança de Deus. A dúvida surgiu-me ao dar conta de que os acontecimentos futuros já foram e alguns ainda são profetizados. Nada disso amarra destino. Para a igreja não existe destino, nós somos livres, tudo que acontece na nossa vida depende das nossas ações. Claro, há coisas que não dependem da gente, mas naquilo que depende da nossa sorte eterna, depende do nosso procedimento, ok? Deus quer que todos se salvem. Agora, ele diz: cheguem ao conhecimento da verdade, ou seja, vivam de acordo com a verdade de Deus. Muito bem. Se você pode dizer assim: mas a Trindade tem verdades lá. A Igreja Católica tem a doutrina da Trindade, que é a verdade, a imortalidade da alma, não é verdade? Então, esse tipo de raciocínio seu é um raciocínio falho, senhor pesquisador Marcos Lopes. Não. Não é somente a igreja falsa católica que crê na Trindade. Existem outras seitas que creem na Trindade, né? Não é somente a igreja católica que crê na imortalidade da alma, na personalidade do Espírito Santo. Outras seitas também acreditam e não deixam de ser seitas por isso. O problema é que nós estamos mexendo na pirâmide da salvação, a soterologia, justamente o assunto mais precioso, que é a graça de Deus. Mas o senhor Martinez, ele diz com todas as letras que, embora calvinismo é uma heresia, mas não é uma heresia de perdição. Complicada essa teologia, muito complicada, né? Agora, do meu lado, eu tenho aqui o John Owen dizendo que o arminianismo é ídolo pelagiano e o livre-arbítrio é algo católico romano, tá? Até porque veio de Pelágio, tá bom? Então o que acontece? Do meu lado, eu tenho muitas pessoas, né, que dizem com todas as letras que o arminianismo é a heresia do século, é a heresia de perdição, é uma heresia que conduz ao egocentrismo do homem. Do meu lado, eu tenho até livros aqui nos Estados Unidos, tá? Como esse aqui, por exemplo, né? A Liberdade do Oleiro, do Dr. James Wright. James Wright não é qualquer um não, tá, senhor Martinez? É conhecedor de grego, de hebraico, tá? É uma pessoa, um doutor que debate com o islâmico, Testemunho de Jeová, Mórmon, com todo tipo de seita. Ele debate, ele tem mais de 70 debates, certo? Gravados aqui nos Estados Unidos, tá? Então o que acontece? Esse calvinismo moderado que o pastor Flávio Martinez diz esperar ser pregado aqui no Brasil, meu querido, presta atenção, esse calvinismo inconsistente, frouxo, ele já vem sendo pregado aqui no Brasil há muito tempo. Há muito tempo, né? Haja vista você vê o pastor Hernandes Dias Lopes, é um calvinismo frouxo.
Tá? É um calvinismo que se dá bem ali nas igrejas pentecostais do qual ele prega, porque justamente ele não prega o monergismo autêntico, legítimo, verdadeiro. Entendeu? Então, tem muita gente como o senhor aí, fazendo a política da boa vizinhança. Entendeu? E aí quando pessoas como eu vêm, se apresentam nesse vídeo e falam isso, você fala que isso daí é um crente radical, um calvinista fanático, é um calvinista extremado, porque os senhores gostam de um calvinista moderado. Norman Geisler, do qual este livro refuta, Eleitos Mais Livres, do senhor Norman Geisler, é refutado neste livro aqui, você entende? Ele também refutou Norman Geisler, James White, mostrando que esse calvinismo moderado não existe. A reforma protestante é uma só, ela não existe uma reforma protestante moderada, um calvinismo moderado, não existe nada disso aí não. Isso daí, quem inventou foi Norman Geisler, essas terminologias, ok? Existe simplesmente o evangelho monergístico, verdadeiro, autêntico, certo? Que Deus decreta as coisas. Tá? A predestinação, a eleição, é Deus, a sua vontade, o seu querer. Não adianta negar Romanos capítulo 9, senhor Flávio Martinez. Não adianta. Leia a Bíblia sem óculos do arminianismo, ou óculos do monergismo, que seja. Mas leia a Bíblia e vai ver lá que é Deus que escolhe, não sou eu, nem você que escolhe. Você está morto sem os delitos e seus pecados, você não tem como escolher nada. Isso é romanismo. Roma. Voltarmos para Roma. Roma ensina a presciência de Deus da forma como os arminianos ensinam. E tem mais uma coisa, né? Existe um livro que o senhor Flávio Martinez poderia ler aí no Brasil, né? Que é um livro da editora, acho que Carisma. Eu tenho só a xerox aqui porque meu livro ficou no Brasil. Então eu tenho a xerox aqui do livro. O livro chama-se Jacó Armínio, Deus, Criação e Providência. Tá bom? Você pode comprar e dar uma lida aí. Na página 50, por exemplo, né? Que está escrito o seguinte, olha só o que Armínio ensinava. Uma testemunha ocular que viveu no tempo de Armínio, ele disse o seguinte: observei dentre diversos alunos que estão fazendo comigo o curso privado da teologia de Dr. Armínio, várias coisas que, se eu fosse um ignorante, teriam me levado a cometer erros obscuros e abomináveis, pois nessas aulas fomos terminantemente proibidos de ler os estudos e tratados de Calvino, Bessa, Santi, Martin, Perkins e outros teólogos instruídos e renomados da Igreja de Cristo. Olha só, eles eram proibidos, os alunos de Armínio, a ler esses homens, como Bessa, Calvino e tudo mais. Eram proibidos. Você acha que Calvino, no fundo do coraçãozinho dele, ele gostava da teologia dos reformadores? Né? Então o que acontece? Ele disse o seguinte, olha, somos obrigados a examinar somente as escrituras sagradas e igualmente as obras de Socino, Castélio, Tomás de Aquino, Molina, que o senhor tem bastante artigo aí no seu site, Soares e outros inimigos da graça que nos foram recomendados. Ora, quem que é o herege na história aqui, o senhor Flávio Martinez? Quem que é o herege? Quem foi ensinado a ler Castélio, que a teologia dele era totalmente católica, tá? Quem que era ensinado a ler Tomás de Aquino, Molina, Luiz de Molina? Socino. Quem faz isso daí? Jacó Armínio. Um dos alunos dele relata isso. Então eu pergunto para o senhor, quem que era o herege na história aqui? Era Calvino ou era Armínio? Então é bem difícil vocês entrar na cabeça de vocês que se dizem apologistas, né, arminianos, porque defender o arminianismo é defender a doutrina de seitas. Tá bom? Porque os 5 pontos do arminianismo são cridos por um padre romano. Faça o teste. Pegue uma prancheta,
vai lá num padre que o senhor conhece por aí, olha, eu tenho 5 pontos aqui, eu queria conversar com o senhor. Só para ele estar no livre-arbítrio. Faz essa pergunta pro padre. Faça a pergunta se ele crê que Jesus morreu por todos. Faz as 5 perguntinhas do arminianismo para ele, para ver que concepção o senhor vai chegar. Não é catolicismo romano, é isso aqui, é eu que estou falando. Então é complicado, viu, pessoal? Esse tipo de teologia aí que eles estão querendo ensinar aí pro povo, eu fico assim, desnorteado, sabe? Porque um monergismo fraco e frouxo já existe no Brasil há muito tempo. Então, os presbiterianos mesmo, há inúmeros pastores presbiterianos que não conhecem nada de doutrina da graça. Vão para um debate, por exemplo, vejam só, uma verdadeira decepção, uma vergonha. Você entende? Agora vem aí o senhor Flávio Martinez, né, vomitando aí as suas conclusões, né, dizendo que o calvinismo é uma heresia, mas não é uma heresia de perdição. Me ajuda, hein, seu Flávio Martinez, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Gente, vou parando por aqui, tá? Que pra mim não dá. Chega por hoje.